Há 30 anos, o poder público colocou a iniciativa privada no jogo para vencer as limitações orçamentárias. Foi aprovada a Lei de Concessões. As empresas passaram a investir em infraestrutura com supervisão das agências reguladoras, que foram criadas ao longo dos anos, atendendo cada setor. A legislação trouxe um forte impacto e avanços em várias áreas. Em 3 décadas, a lei que oficializou a possibilidade de transferência de serviços públicos para iniciativa privada provocou intensas transformações na infraestrutura. O Brasil se tornou um dos países que mais fazem programas de transferência para iniciativa privada do mundo, e o investimento do setor empresarial passou a superar o público. São trilhões de reais envolvendo concessões de rodovias, desmembramentos ferroviários, concessões de aeroportos e ofertas de terminais portuários. Sem dúvida nenhuma, a gente está tratando de um caso de sucesso. Basta ver que 30 anos atrás, a gente estava falando de um período de grande escassez, talvez maior ainda do que a gente verifica hoje em termos de disponibilidade de recursos públicos. Os sistemas se modernizaram, eles ganharam em termos de capacidade, em termos de movimentação, em termos de segurança. Os investimentos do setor privado chegam a ser 4 vezes mais altos que o público, como mostra levantamento da CNT, a Confederação Nacional de Transportes, para o setor rodoviário, o primeiro que foi levado para iniciativa privada. Em 2022, ano da pesquisa, as concessionárias investiram R$ 486 mil por quilômetro em rodovias federais, enquanto os investimentos públicos foram de R$ 127 mil, fator que foi percebido por quem usa as estradas. 67% dos entrevistados pela CNT classificaram as rodovias concedidas como ótimas e boas. No caso das públicas, foram apenas 32%. O Brasil depende de rodovias. A gente não tem um sistema ferroviário muito amplo que possa absorver a maior parte do tráfego, a gente não tem um sistema aquaviário tão desenvolvido, sobretudo para movimentar passageiros. Então, a nossa dependência do rodoviário é muito grande e vai continuar sendo assim. No setor aeroviário, mesmo com concessões mais recentes, os investimentos seguem a mesma tendência. Dos quase 49 bilhões de reais investidos nos últimos 14 anos, 67% vieram do setor privado e 33% do poder público. A oferta de assentos e a demanda de passageiros por quilômetro voado cresceram 106%. Nos grandes aeroportos das capitais, houve ampliações, não só da área de trânsito interno, né, mas também com melhorias das áreas de embarque, com pontes de embarque e desembarque, com melhorias em estacionamentos, com ofertas de serviços de alimentação. Então, houve todo um crescimento do sistema aeroportuário, e isso foi muito benéfico. Após 30 anos da Lei de Concessões, o Congresso discute mudanças na legislação. A revisão passa principalmente por uma divisão maior de riscos entre o público e o empresarial. Hoje a lei não deixa muito claro de quem é a responsabilidade no caso, por exemplo, de uma tragédia climática, como a que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul. O Aeroporto Internacional de Porto Alegre foi destruído pelas inundações. O contrato com a concessionária precisou ser revisado e a União entrou com aporte de recursos públicos para a reconstrução. O novo marco legal quer deixar esse processo menos burocrático e, assim, os novos contratos ficariam mais atrativos para os investidores. A previsão é apresentar o relatório no mês que vem. Os investimentos são altos, né? E o retorno desse investimento em infraestrutura ele é sempre muito longo. Então, o risco maior ele fica com o investidor. Então, eu penso que talvez o maior trabalho em termos de rediscussão desse ponto é o governo oferecer seguranças mais concretas ao investidor, porque se isso acontecer, eu acho que o próprio mercado regula as taxas e, no final da história, o investimento vem desde que haja segurança de que não vai haver nenhuma mudança de regras aí no meio do caminho. E para atrair ainda mais investidores,
o Ministério dos Transportes pretende adotar um modelo de concessão com contratos mais curtos, com menos tarifas e obrigações contratuais reduzidas, as chamadas concessões inteligentes. A gente oferece um projeto que tem um capex muito menor que um projeto tradicional, que num projeto tradicional a gente está botando duplicações, muita obra de terceira faixa, muita ampliação de capacidade. Esses projetos não têm necessidade de ampliar capacidade, mas a gente, ao fazer a melhora, a gente prevê nos projetos que esse contrato pode ser reequilibrado no futuro, caso haja um aumento de tráfego e se justifique fazer esse aumento de capacidade. O Ministério dos Transportes pretende fazer 15 leilões rodoviários em 2025, com investimentos estimados em 161 bilhões de reais ao longo de 30 anos. Essa é uma das maiores carteiras de projetos de concessão rodoviária do mundo. Já o Ministério de Portos e Aeroportos planeja 55 projetos entre arrendamentos e concessões portuárias. A pasta também lançou o programa Ampliar, que vai expandir a infraestrutura aeroportuária regional. E a Confederação Nacional dos Transportes fez um levantamento sobre as concessões dos aeroportos brasileiros. Você encontra a pesquisa completa no endereço que está na tela.